Um assunto que está super em alta é a educação financeira, não só entre os adultos, mas também jovens e até crianças. E a gente convidou o economista Saulo Jardim para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Muito obrigada, Saulo, por participar aqui com a gente do Tudo a Ver. E existe uma questão sobre a educação financeira de alguma idade que é mais recomendada ou que é ideal a começar a ensinar as crianças? Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer falar desse assunto que é tão importante para a sociedade como um todo. Acho que a criança, a partir dos 2, 3 anos de idade, é possível já inserir alguns assuntos, alguns temas mais lúdicos, claro, relacionados à educação financeira, né? A partir dos 5, 6, 7 anos, acho que a família pode começar a introduzir algumas estratégias para essa criança começar a pensar como funciona o mundo e sua relação com o dinheiro, né? São questões importantes. E o que seria educação financeira? Tem como a gente definir? Bom, educação financeira pode ser definida pela atitude, né, do sujeito, da pessoa, como que ela lida com o dinheiro, né? Se ela lida de forma saudável com o dinheiro e se ela consegue ter um controle sobre suas finanças, né? Um controle no sentido de seguir o que foi planejado inicialmente, de modo que ela não se perca ali no dia a dia com o excesso de despesas, né? E que haja um desbalanceamento entre receitas e despesas para essa família. E quando a gente fala das crianças, assim, até a própria indústria de brinquedos também, isso há muitos anos, já faz esses brinquedos mesmos que podem ser voltados para a educação financeira. Seria também uma forma de estimular essa criança? Sem dúvida, a gente tem brinquedos aí, jogos que são bem antigos no mercado e que acabam estimulando a educação financeira, mas além disso, acabam estimulando também o espírito empreendedor, né, nas crianças. Uma vez que essa criança vai precisar, jogando ali, tomar uma série de decisões que são substancialmente complexas, né? Como adquirir ali, de modo fictício, claro, alguns imóveis, realizar melhorias nesses imóveis para que possa alugar a preços maiores. Essa criança também pode passar por alguns revés ou sorte durante o jogo. A gente tem mais de um tipo de jogo e esses jogos foram se modernizando, né? Alguns passaram até a incluir maquininhas ali de cartão, tudo isso que deixa tudo muito mais atraente, atrativo para a criança. E é uma forma muito importante e interessante para a criança começar a pensar como que ela vai lidar com o dinheiro, porque isso começa na infância, né? A relação do dinheiro com o sujeito começa na infância e vai ter reflexão na vida adulta. E esse assunto ele é tão importante que até mesmo escolas públicas e particulares já estão colocando assim, na sua grade curricular disciplina voltada para a educação financeira. O quanto que isso acaba sendo importante? Já existe, inclusive, diretrizes do Ministério da Educação no sentido de trazer esse tema para escolas públicas e particulares. A gente tem aqui na nossa região municípios que já estão incorporando essa diretriz do Ministério da Educação, especificamente sobre educação financeira e empreendedorismo. Isso é importante para a sociedade porque essa relação com o planejamento financeiro que a criança vai ter, essa orientação, esse aprendizado não vai vir só dentro de casa, né? Então, os agentes públicos, a escola também começa a participar nesse sentido para criar adultos mais responsáveis financeiramente, né? E o que é ser responsável financeiramente? Quando essa criança crescer, se tornar um jovem, um adulto, para que ela não possa se endividar, para que ela não se endivide, né, que tem ali o primeiro cartão de crédito, faça dívidas altas, a educação financeira na infância é importante, como ela lida com o dinheiro. E aí, Dorlane, existe uma série de estratégias, não só os jogos, mas uma série de estratégias que a família pode adotar, né? Por exemplo, a família incorporar ali no hábito da criança a questão de juntar dinheiro. Mas como juntar dinheiro uma criança? Como que uma criança vai juntar dinheiro? Com um cofrinho, né? O clássico cofrinho. A família pode começar com a criança, conversar com a criança, para que ela estabeleça algumas metas de médio e longo prazo. Quais seriam essas metas de médio e longo prazo de uma criança? A aquisição, por exemplo, de um brinquedo ou de uma viagem para um parque de diversões, né? E essa criança vai ativamente ali com os pais juntar esse dinheiro mês a mês, semana a semana. Você cria uma expectativa e a criança vai perceber o quê? Que, olha, eu estou participando aqui de uma decisão, participei de uma decisão de comprar um brinquedo, fazer uma viagem,
e eu estou participando, juntando o dinheiro com os meus pais, isso vai me resultar um benefício futuro. Então a criança vai entender naquele momento a importância de ter ali um equilíbrio financeiro. E assim, a gente pode pensar inclusive na estratégia de ter uma mesada, porque a criança vai ter que pensar o seguinte: olha, eu tenho uma mesada, eu tenho que juntar o dinheiro para ter esse brinquedo, essa viagem, e eu não posso gastar toda a minha mesada no dia a dia. E essa questão da mesada acaba sendo muito interessante, que já é uma medida, uma tática adotada pelos pais há muito tempo, né? Eu lembro quando era criança, meus pais também faziam isso. Mas tinha uma questão, Saulo. Eu tinha uma mesada, mas pessoal, você tem que fazer determinada coisa. Vamos supor, arrumar sua cama todos os dias, lavar pelo menos a louça que você suja, ajudar em alguns afazeres domésticos para poder no final do mês receber esse montante por inteiro. Também é uma forma de estimular essa criança a conquistar mais o seu Exatamente, dinheiro. você associa o esforço que a criança vai ter de alguma maneira, uma responsabilidade, com uma renda, com a remuneração, que é o que ela vai encontrar na vida adulta. Agora, uma outra estratégia muito importante e interessante é os pais introduzirem ali, para que a criança possa desenvolver as ideias empreendedoras, o espírito empreendedor, a criança participar ali de produção de alguns produtos, docinhos ou pulseirinhas e vender para os familiares, né? Uma forma de incentivar ali a criança a obter a sua própria renda, né? Mesmo que seja muito pouco, e com os familiares, mas você está incentivando duas coisas: espírito empreendedor na criança, que é importante, né? E o espírito empreendedor serve para quem vai atuar no mercado de fato, abrindo novos negócios ou dentro de uma empresa. O espírito empreendedor é muito importante. E também vai fazer com que a criança entenda a importância de ter uma renda e ela vai poder administrar os seus próprios recursos. E aí ela não precisa ter necessariamente essa mesada. Com os próprios produtos que ela vai produzindo e vendendo para os seus familiares, para os amigos, enfim, ela pode ter essa renda, juntar um pouco, colocar no cofrinho e também usar ali para suas despesas na escola, com lanche e essas outras coisas que criança gosta, né? E o mercado financeiro, ele tem algumas palavras que são difíceis até mesmo para a gente, como adulto, poder entender. Mas, por exemplo, hoje, se uma criança chegar para o pai e para a mãe e falar assim, quero ter uma poupança, seria um cofrinho só que utilizando uma instituição financeira? Sim, e essa estratégia pode ser adotada um pouco mais para frente, a partir dos 9, 10 anos com a criança. Por quê? A criança vai passar a entender qual é a importância de um conceito que a gente aprende na escola, que são os juros compostos, né? Lá no ensino médio a gente aprende que são juros compostos. E a criança vai ver o seguinte: olha, se eu pegar parte do meu dinheiro e colocar em um investimento, esse investimento vai começar a aumentar. O dinheiro que estava ali, que eu depositei, ele vai começar a aumentar porque ele está ali. Então a criança vai ver e vai se sentir incentivada a investir para que o próprio investimento possa gerar mais dinheiro, uma renda maior para ela. Agora é muito interessante, Saulo, que às vezes um pré-adolescente, digamos assim, às vezes ele fala, meu pai vai comprar, vai passar no cartão. Já tem essa questão do passar no cartão, mas também é importante que esse passar no cartão tenha um limite, tem uma quantidade que você pode gastar. E tem alguns pais até que ousam mais, entregam um cartão para o filho poder usar. Isso não é muito indicado. O ideal é quando ele fica maior de idade ou tem o seu próprio emprego, né? Cartão de crédito é muita responsabilidade, né? Porque parece que para criança, para adolescente, usei o cartão de crédito, eu não vou precisar pagar a fatura, né? E para muitos adultos, inclusive. A gente sabe, claro, que vai precisar pagar a fatura depois, mas vem aquele sentimento, aquela expectativa, olha, de repente eu não tenho que pagar a fatura, mas vai ter que pagar a fatura e é preciso pensar antes de realizar as compras no cartão. Com o adolescente, pode ser uma estratégia importante para criar responsabilidade, mas deve ser feito com cuidado. Ainda mais que hoje as crianças acabam tendo muito acesso à internet e acabam, assim, às vezes podem comprar além do que realmente eles necessitam. Os pais podem ter um controle sobre o limite desse cartão, né? No próprio aplicativo da instituição financeira existe essa possibilidade de ajustar ali o limite. É uma forma dos pais começarem a criar uma responsabilidade com os filhos para o uso do cartão de crédito. Porque o adulto, quando essa criança crescer, de uma maneira ou de outra ela vai usar o cartão de crédito, é preciso que ela vá aprendendo. Então, os pais introduzirem ali a partir da adolescência e controlando esse limite, verificando a fatura, acho que é uma forma interessante de criar uma responsabilidade financeira também com esses jovens. A gente não tem como linkar, mas uma criança, um adolescente que não teve um incentivo ou até mesmo não foi estimulada a controlar os seus gastos, controlar tanto os seus ganhos como os seus gastos, pode ser também um adulto que acaba não tendo esse cuidado no seu dia a dia? Sim, na realidade a gente pode estabelecer uma relação causal, né?
essa relação causal vai no seguinte sentido: provavelmente a criança que não teve essa educação financeira, né, ali na infância, que não participou de diversos mecanismos de Estado que a gente está vendo hoje, diretrizes do MEC, etc., essa criança provavelmente vai enfrentar dificuldades de planejamento financeiro na vida adulta. Mas é importante lembrar que nunca é tarde para poder começar a se planejar e trazer equilíbrio financeiro para as próprias contas. A gente não tem como estimular também um valor, por exemplo, de uma mesada, porque varia muito, tem famílias que têm mais condições, outras até têm situação de vulnerabilidade, mas até mesmo quem vive nessa situação de vulnerabilidade, quando você tem uma disciplina escolar, numa escola pública que te ensina isso, também você pode tentar mudar a sua realidade e ter uma outra visão. Sim, é difícil a gente estabelecer um valor de mesada, né? Mas os pais vão, a partir da necessidade da criança, do seu planejamento na aquisição de um produto ou serviço, né, para que ela possa ali participar com a família das decisões, acho que é o que os pais vão saber qual que é o valor adequado, né? Você pode começar com uma mesada de R$10 por mês, por exemplo, né? Acho que para muita gente é um valor simbólico nesse sentido, e que já vai trazer ali essa questão com a criança de se planejar, de como ela vai gastar esse dinheiro. Se ela juntar ali, por exemplo, esses R$10 durante 10 meses, ela vai ter o valor de R$100, ela já pode adquirir um produto ali que ela deseja. Tudo isso pode ser pensado dessa forma. Agora, Saulo, acho que é uma pergunta que é fundamental, assim, para todo mundo que está assistindo a gente agora, todo mundo está assistindo Tudo a Ver, né? Como começar? Às vezes nunca teve dentro de casa, do zero mesmo. Qual orientação a gente pode passar para o nosso público? Para as crianças, a gente tem que falar com os pais. Introduzam essas estratégias financeiras com os pequenos, né? Jogos que simulam a realidade, que a criança vai lidar ali com o dinheiro e com suas necessidades. A própria estratégia do cofrinho, acho que é importante, da criança participar ali das decisões e estabelecer com essa criança metas de curto, médio e longo prazo, né? Do que ela deseja para o curto, para o médio e para o longo prazo, e ela participar ativamente do processo ali de juntar dinheiro para realizar esses desejos. E importante, participar com essa criança também, estabelecer, diferenciar o que são desejos e o que são necessidades. Por exemplo, essa criança que vai para a escola todo dia, ela vai ter que ali fazer um lanche. Então ela tem uma necessidade, né, que é de alimentação, diferente do desejo dela, que é viajar, por exemplo, para um parque de diversões. E aí ela vai juntar dinheiro mês a mês para que possa realizar esse desejo. Saulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Tudo a Ver. E é lógico que essas medidas, né, essas táticas, essas dicas são importantes, são fundamentais para você, papai, mamãe, até mesmo as crianças que estão nos assistindo agora, para poder ter essa forma de você ganhar o seu dinheiro e poder investir naquilo que você quer. Saulo, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, viu?